Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Então, coloquei em votação a temática do que iríamos revisar e o tema que ganhou aí na votação foi lesões e mortes por ação térmica advindas do calor. Porque nós temos as geladuras e nós temos as termonoses, né? E o que ganhou aí na votação foi lesões e mortes aí na traumatologia forense advindas do calor, da ação térmica. Então hoje a gente vai falar um pouquinho aí no nosso vídeo 8, no último vídeo, pré-prova, revisão da Polícia Científica do Estado de Alagoas, do tema de traumatologia forense, lesões e mortes advindas da ação térmica. Então vamos iniciar aí o vídeo. Vamos lá. Lesões e mortes advindas da ação térmica. Essa ação térmica, ela pode ser difusa ou pode ser direta, tá? A difusa, ela se dá através de uma radiação. O calor, a ação térmica, ela não encosta, o objeto vulnerante, ele não encosta no corpo diretamente. Ele se dá através de uma radiação. Do outro lado, há uma ação, e isso se chama ação difusa do calor. E existe a ação direta do calor, quando o objeto vulnerante ele encosta no corpo, né? E aí a gente já trata de queimaduras, certo? Nós vamos falar um pouquinho de cada uma segundo a revisão. Nas ações térmicas difusas, que se dá através da radiação, nós falamos aqui de termonoses. E essas termonoses, elas subdividem-se em duas. Nós temos a insolação e nós temos a intermação. Para a maioria da doutrina, tá? Genival, Veloso de França, entre outros, a insolação ela se dá através da radiação dos raios solares. O nome já diz tudo. Insolação, radiação dos raios solares, tá? Do outro lado, a intermação é qualquer ação térmica que não advém dos raios solares, mas que se dá através de uma radiação também. Isso para a maioria da doutrina. Para o professor Higino Carvalho Hércules, ele não entende assim, tá? Para o professor Higino, a insolação ela se dá através de um mau funcionamento do hipotálamo. Hipotálamo é um termorregulador de temperatura que nós temos, que ele se encontra no cerebelo, tá? Nós somos seres homeotérmicos, nossa temperatura ela regula, ela varia conforme a mudança do ambiente. Temperatura nossa normal é entre 35 graus e meio, por aí, variando. E o órgão responsável, né, o responsável pela essa regulagem da nossa temperatura, é o nosso termorregulador de temperatura, que se encontra no cerebelo, tá? Que é o hipotálamo, certo? Isso vale orientar. Então, e a intermação para o professor Higino ela se dá através de um débito cardíaco, de um mau funcionamento da atividade respiratória, tá? Então, para o professor Higino, ele entende
diferente dos outros doutrinadores majoritários, certo? Então, termonoses, ação térmica, ação do calor difusa, que se dá através da radiação, subdivide-se em insolação e intermação, e ação direta do calor, que aí nós chamamos de queimaduras. Aí já vamos para as queimaduras. Nas queimaduras, o objeto vulnerante, ele encosta diretamente no corpo humano, né? Uma lesão, né? Uma marca, um sinal patognomônico da lesão aí, um sinal de tatuagem. Você encosta um ferro quente aqui no antebraço, vai ficar ali a marca, né? O sinal de tatuagem desse ferro. Uma ação direta do calor. São as queimaduras. E na classificação, as queimaduras, nós classificamos elas, nós subdividimos em 4 graus. Essa classificação é de Hoffmann e Lucena. Classificação de Hoffmann e Lucena subdivide as queimaduras em 4 graus. Nós temos o primeiro grau, o eritema, com M, tá? Eritema. Segundo grau, flictenas. Terceiro grau, escarificação da derme. E quarto grau, carbonização. Então, as queimaduras são subdivididas em 4 graus. Eritema, bolhas. Flictenas, é a vermelhidão. Escarificação da derme é o rompimento dessas bolhas, tá? Na verdade, o eritema é a vermelhidão, primeiro grau. Segundo grau, flictenas são as bolhas, tá? Terceiro grau, escarificação da derme, quando há um rompimento dessas bolhas. E quarto grau é a carbonização completa aí de todo o corpo. Tá? Vale ressaltar aqui, quando há uma carbonização, se fizermos uma incisão nesse corpo humano, os órgãos internos eles ficam preservados. Curiosamente, os órgãos internos eles são preservados, tá? Na carbonização. Na maioria das vezes, você faz uma incisão nesse corpo humano, você vai ver que todos os órgãos internos ainda estão preservados, tá? Certo? E essas são as queimaduras. Vale ressaltar aqui que nas asfixias por intoxicação ou pela ação térmica, né? Existe um sinal nos incêndios, né? Quando há um incêndio, há uma carbonização, ali nós podemos fazer uma perícia para ver se essa pessoa no incêndio, ela morreu carbonizada ou ela morreu intoxicada pela inalação do gás carbônico, da fumaça do incêndio. Como é que eu vou saber o valor médico legal dessa morte, se ela foi pela carbonização ou se ela foi pela intoxicação da inalação do gás carbônico decorrente da fumaça do incêndio? Pelo um sinal. Qual o sinal? Sinal de Montaut. Tá? A doutrina médico-legal chama esse sinal de Montaut. Você vai fazer uma incisão na árvore respiratória e vai ver se houve aí uma inalação da fumaça do incêndio, do gás carbônico. Essa árvore respiratória ela vai estar com sinais da fumaça, os sinais de fumaça na árvore respiratória. Então, se houver esses sinais, a pessoa ela foi intoxicada primeiramente pelo gás carbônico e foi a óbito, e depois foi carbonizada.
Agora, se não houver essa inalação, a morte foi diretamente advinda da carbonização, da lesão, da ação térmica pelo fogo, certo? Então esse sinal é um sinal muito importante aí nesses casos. Sinal de Montaut, certo? E ainda aqui nas queimaduras, nessa temática, existe também um outro sinal, que é um sinal, gravem, pós-morte. Sinal pós-morte, que pode vir a ser cobrado na prova, é o chamado sinal de Devergier. Devergier ou sinal de Boxer, tá? Ou sinal de esgremista, Boxer ou Devergier. É um sinal pós-morte. O cadáver, o corpo humano, quando ele é levado ali a altas temperaturas pós-morte, ele se retorce, ele se contorce, ele fica igual um boxer, né? O osso ali ele fica todo contraído, retorcido, sinal pós-morte, sinal de Devergier, boxer ou esgremista, certo? Galera, então falamos aí das termonoses, da ação térmica, das mortes e lesões advindas da temperatura térmica, né? Calor difuso, calor direto. É uma revisão rápida, falamos aí das termonoses, da insolação, da intermação, falamos das queimaduras e chegamos ao último vídeo 8 da nossa revisão pré-prova para a Polícia Científica de Alagoas. Se gostaram do vídeo, curte, compartilhem. Vai ficar aí salvo no Instagram e no YouTube. Até as próximas provas, as próximas dicas, aos pinga-fogo. E esse foi um pouquinho da minha revisão que eu faço depois dos livros que leio e dos estudos que faço, tá? Tchau, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Bons estudos.